Meu nome é Simone Del Bello e eu sou uma das autoras do trabalho Mulheres Brasileiras, Políticas de Equidade e Representatividade nos Espaços Políticos. As mulheres brasileiras representam um pouco mais de 50% da população e têm maior escolaridade do que os homens, mas ainda enfrentam uma preocupante subrepresentatividade em posições de poder e espaços da política, além das diversas opressões cruzadas relacionadas à subordinação histórica a que têm sido submetidas. Aqui assumimos o objetivo de discutir como esse apagamento das mulheres nos e dos ambientes políticos tem sido combatido por elas próprias e outros atores sociais, bem como a importância desse processo para a sociedade como um todo. Para tanto, utilizamos subsídios teóricos de autoras como Judith Butler, Miriam Grossi e Flávia Biroli. Em primeiro lugar, cabe relembrarmos que esse processo é multifacetado e complexo. Com o acesso e a participação igualitária das mulheres aos e nos espaços políticos no Brasil sendo dificultados, sobretudo pela ideologia construída e validada socialmente de que as mulheres são incapazes de desenvolver determinadas funções e papéis, pelo simples fato de serem mulheres. Judith Butler já havia destacado em sua obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade que o conceito de mulheres, assim como feminino, não são fixos e estáveis, devendo ser considerados construções sociais e históricas. Mas o que a ideologia que sustenta as desigualdades de gênero busca é justamente cristalizar e fazer perdurar a concepção de que as diferenças de gênero são resultados de distinções na natureza de homens e mulheres. Essas distinções é o que fariam das mulheres seres supostamente menos racionais e mais frágeis, física e emocionalmente, do que os homens, assim como menos aptas à política. Ao nos tornarmos parte desse contexto de opressão de gênero, todas e todos temos nossos modos de ser, existir, pensar, agir e sentir, influenciados por essa ideologia. Afinal, o gênero, assim como outros marcadores de diferença social, classe, raça, etnia, geração, organizam nossa vida social, tanto a vida pública como a vida privada. No campo das mulheres, o aprendizado do gênero guiado pela ideologia da dominação masculina, subordinação feminina, tem um impacto visivelmente deletério, ao contribuir para que estas enxerguem e lidem com suas próprias potencialidades de formas distintas do que fariam em cenários mais favoráveis ao seu desenvolvimento integral como sujeitos sociais de conhecimentos e de direitos. Ainda assim, a luta empreendida pelas mulheres brasileiras para garantir seu acesso e participação igualitária na política vem levando-as, especialmente ao longo das últimas décadas, a expandir as conquistas nesse campo e avançar na transformação do cenário anteriormente descrito. Esse processo se relaciona e é fortalecido por outros que têm ocorrido em nível mundial, alavancado pelos movimentos feministas e de mulheres, como a conquista de maior liberdade e autonomia social, sexual e financeira, presença crescente no mercado de trabalho e em cargos de chefia. Paralelamente e em diálogo com essas mudanças, os estados nacionais, incluindo o Brasil, passaram, sobretudo a partir dos anos 1970, a dar atenção às desigualdades de gênero como problema social que ele é, investindo na elaboração e implementação de políticas públicas com perspectiva de gênero. Essa década é também emblemática na história de nosso país, porque nela ganha fôlego a participação feminina nas organizações políticas clandestinas de esquerda em geral e nos grupos guerrilheiros em particular, motivadas pela luta contra a ditadura militar. Ainda sobre a questão das políticas públicas, importa destacarmos as políticas públicas referentes à representação política especificamente. É sabido que um dos fatores que alimentam a subrepresentatividade das mulheres na política é a existência de princípios liberais que reforçam a dominação masculina. A liberdade civil ainda é um atributo masculino e contribui para a falta de oportunidades equânimes.
Faz-se necessária, por isso, a provisão e formulação de políticas de equidade nos diversos espaços deliberativos, na política e também na gestão pública. No Brasil, a Lei 9.504 de 1997 estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Inserida no contexto mais amplo das ações afirmativas, a política de cotas é medida que visa alterar variados quadros de desigualdade racial, étnica, sexual e social. Tal ação afirmativa busca criar condições para o estabelecimento de um maior equilíbrio entre homens e mulheres no plano da representação política. Todavia, essas estratégias ainda se mostram insuficientes. De acordo com a Agência do Senado, em 2022, as mulheres ocupavam 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados. No Senado, 13%. Nas assembleias estaduais, a mesma situação. Apenas 161 mulheres foram eleitas, o que também representa uma média de 15% do total de postos. Essas políticas podem atuar diretamente sobre o problema da subrepresentatividade das mulheres na política, mas também para o alcance das mudanças culturais que se fazem necessárias, uma vez que historicamente as mulheres, em diversas sociedades, foram atingidas por uma segregação vertical, ou seja, uma subrepresentação em cargos de liderança e postos de poder e prestígio, como o campo político, o científico, dentre outros. Nesse contexto de fortalecimento de ações e mecanismos para sobrepujar as disparidades ocasionadas pelas desigualdades de gênero e os preconceitos e discriminações por ela fomentados, diversas mulheres encontraram uma oportunidade para assumir seu espaço na política brasileira. Devemos dar destaque a isso, mas também às barreiras que essas mulheres tiveram de enfrentar para garantir seus direitos. Exemplo emblemático disso foi o preconceito de gênero sofrido pela presidenta Dilma Rousseff no decorrer de sua campanha para a presidência, após assumir o cargo e durante o processo de impeachment sofrido em 2015. As críticas que eram dirigidas a ela em veículos de imprensa e outras mídias, especialmente nas redes sociais, geralmente eram sustentadas em ofensas sexistas, discursos de ódio e misoginia, desqualificando o trabalho de uma mulher que, então, ocupava uma posição de poder. Marielle Franco, ativista feminina e política brasileira que vinha se destacando por sua luta pelos direitos humanos, é outro exemplo. Ela foi a 5ª vereadora mais votada, 46 mil votos, nas eleições de 2016 do Rio de Janeiro, segunda maior capital do Brasil, sendo assassinada, atentado a tiros, em 2018, quando liderava ações de denúncia e combate à violência contra as mulheres, ao racismo e à situação das periferias do Rio de Janeiro, prejudicadas pelos grupos de interesse ligados ao crime organizado e às milícias. Mais um exemplo, Thalíria Petroni, feminista e negra como Marielle Franco, é a única mulher na Câmara Municipal de Niterói, na Grande Rio, tendo sido a vereadora mais votada da cidade. Entrevistada à época do assassinato de Marielle Franco, ela contou que teme a violência crescente cometida contra mulheres que ocupam cargos na política brasileira. Ela própria já teria recebido várias ameaças de morte pelas redes sociais e por telefone. Em suas palavras, desde o início do mandato, numa Câmara majoritariamente conservadora, com muitos representantes da extrema-direita, sofro ameaças. Entretanto, muitas reações são ataques sistemáticos nas redes sociais, em que sou chamada de vagabunda, em que dizem que se me encontrarem na rua vão me meter uma bala na minha cara para eu voltar para a senzala. Entrevista dada por ela ao jornal Estadão em 2018. Uma queixa havia sido feita por ela no ano anterior à entrevista, junto à Delegacia de Polícia de Icaraí, no Rio de Janeiro, mas a investigação do caso não tinha levado a um desfecho resolutivo até aquele momento. Bia Caminha, vereadora de Belém, negra e ativista pelos direitos da população LGBTQIAP+, refletiu sobre essas e outras violências dirigidas às mulheres na política.
Focalizando as violências cotidianas e institucionais em sua fala, ela pondera que a violência seria uma resposta a um aumento significativo de jovens, mulheres e pessoas LGBTQIAP+, nos espaços de poder, e clama por proteção para a denúncia dos casos e sua resolução. Precisa dessa proteção para que a gente não seja Marielle Franco, que é presente e foi com certeza uma das pessoas que mais sofreu com a violência política em nosso país. Esses e outros desafios que também colaboraram para a continuidade da superrepresentatividade das mulheres na política brasileira e para a perpetuação de outras opressões relacionadas à de gênero devem ser problematizadas e dirimidos. Como diversas teóricas dos estudos de gênero e ativistas dos movimentos feministas e de mulheres que vêm alertando, faz-se necessário mais do que a desconstrução dos padrões de gênero que alimentam as desigualdades, discriminações, preconceitos e violências. Algumas ações transformativas dessa realidade que precisa ser mudada no campo da política já estão em andamento, sendo resultado da mobilização de ativistas feministas, principalmente, mas também cidadãs e cidadãos que se articularam em torno da luta pela democratização de nosso país e da luta pelo reconhecimento dos direitos das mulheres e de outras minorias sociais, sexuais e políticas.